Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês, queridos? I hope you guys are good. I hope you guys are awesome. This is Mr. Lima here again, and today we are going to have conversation class. So please open your conversation book on page, let me see, page 52. So please, right now, open your book on page 52. You guys are good? I hope you guys are awesome. So this is what you guys are going to do right now. You guys should unscramble the shores. Unscramble the shores. It's review to vocabulary. Vocab. So please unscramble the shores, then match the pictures. Então vocês vão desembaralhar as atividades domésticas, certo? Que estão aqui no 1, 2, 3 e 4. Lembrando que estamos começando agora com a atividade de classe. So please do it now. Estamos começando com a atividade de classe. E em seguida eu passarei a atividade de casa. Semana passada não tivemos atividade de casa devido à avaliação, a provinha de vocês. E agora nós vamos iniciar já fazendo a atividade de classe, tá bom, amores? Então vamos aí, tentem responder. Vocês têm que desembaralhar as atividades domésticas e depois relacionar cada uma dessas atividades que vocês vão escrever aqui no 1, 2, 3 e 4 com a imagem. Tudo bem? Então vamos lá, o que vai dar um tempo para vocês. Page 52, página 52. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem responder. Daqui a pouco o tio volta com a resolução. So let's go there. The first chore that we have here, the first one is vacuum the carpet. So please write down vacuum the carpet. Then 3, we have take out the trash.
take out the trash. And 4, clean your room. Clean your room. Right? Clean your room. Okay. Vacuum the carpet. What does it mean? Vacuum the carpet. Vacuum the carpet, aspirar a poeira, aspirar o carpete. Vacuum the carpet. D, vacuum. Look, the vacuum cleaner. E, take out the trash. Take out the trash. A, retirar o lixo. 4, clean your room. Clean your room. B, limpe, organize, limpe seu quarto. Clean your room. B. Estamos aqui então, que vai colocar na tela para ver se vocês fizeram certo e vocês conferirem. Então percebam. 1, wash the dishes. C. 2, vacuum the carpet. Vacuum the carpet. D. 3, take out the trash. Take out the trash. A. 4, clean your room. Clean your room. So clean your room. Vacuum the carpet. So clean your room will be B. Alright? You guys get? Ok. Então a sequência ficou C, D, A, B, C, D, A, and B. We still on page 52, ainda na página 52. You guys have to match the words. See, talking about this. You guys will have to match the words, then complete the sentence. Então, temos algumas atividades, algumas coisas que nós fazemos, funções que nós fazemos com o celular. Por exemplo, você vai completar essa função, essa atividade, que é com D. Por exemplo, check emails. Check emails. Assim você vai relacionar também a coluna numérica com a coluna alfabética, a coluna da esquerda com a da direita, formando ações, atitudes, atividades que nós fazemos, podemos fazer com o celular. E aí então, depois que você relacionar, you guys are going to complete the sentence, ok? So please do it now. Por favor, faça isso agora, que vai dar também mais alguns minutinhos para vocês. Completar a sentença, encontrar o par da esquerda com a direita. Depois que juntar, você vai encontrar em qual sentença, em qual frase ele melhor se encaixa, certo? E vai completá-las com o parzinho junto. Então vamos lá, vai dar alguns minutinhos para vocês.
E aí, conseguiram? Então, vamos lá checar então as informações e observar como ficaram as expressões e atividades que desenvolvemos com o celular. 1. D. So check emails. 2. C. Make phone calls. Make phone calls. 3. A. Send text message. Send text message. 4. B. Watch videos. Watch videos. Again, 1D. Check mails. 2C. Make phone calls. 3A. Send text message. 4B. Watch videos. Então perceba, o tio vai escrever aqui. Check emails. Make phone calls. Send text message. Watch videos. E para completar, como ficaram então as sentenças? Então a primeira, você deve colocar o seguinte: It's funny to watch videos online. 2. I make phone calls to my friends. Sometimes we talk for hours. Phone calls, make phone calls. 3. I send text message to my friends. I often use emojis. Send text message. 4. I check emails every day. Email is very useful. Vamos lá, ficou. A expressão usada no 1 foi watch videos. 2. Make phone calls. 3. Send text messages. And 4. Check emails. Alright? Então essa foi a sequência. Vocês devem completar aqui esses espaços. Vamos seguir. Now we have, look at the table, write sentence about how Rachel uses her phone. Write sentence about how Rachel uses her phone. Guys, please pay attention to it, because this is very important. Here we are going to use adverbs of frequency or frequency adverbs, advérbios de frequência. Observem, check emails. She doesn't do that. 0%. Make phone calls. 50%. You see? Send text message. 60%. And watch videos 100%. Então essa é a tabela de frequência, né, de atividades que Rachel faz ou executa com o telefone dela, com o aparelho de telefone dela. Para isso, vocês vão observando essa tabela de frequência aqui e vocês vão então usar os advérbios, né, para descrever justamente essas ações que Rachel executa. Lembre-se, aqui estamos do mais frequente para o menos frequente, de cima para baixo, de baixo para cima, do menos frequente até o mais. Tentem usar esses advérbios aí que nós já falamos sobre eles. Então o tio vai dar um tempinho para vocês tentarem resolver e já já a gente conversa sobre eles.
Então, lembrando, amores, que vocês têm que construir sentenças usando essa mesma estrutura aqui do exemplo, tá? Vocês vão colocar o she, referente ao pronome pessoal ela, depois o adverbs of frequency, advérbio de frequência, e a ação que ela executa, certo? Começamos aqui com phone calls, mas podemos seguir então para check emails, send text messages, watch videos, ok? Temos que seguir, não precisamos seguir uma exata ordem, mas temos que escrever certo. Pronome pessoal ela, depois o advérbio de frequência e depois uma dessas ações que a moça Rachel executa. E aí, amores, conseguiram? Então vamos tentar aqui, olha. Primeiro, temos esse exemplo, she sometimes make phone calls. Sometimes é o espaço no meio, 50%, entre fazer com frequência e não fazer. Fazer sempre e não fazer, 50%. Sometimes, advérbio de frequência algumas vezes. No 2, o que podemos colocar também é she always. Percebam, always é sempre. Qual é a coisa que ela sempre faz 100% no celular? Com 100% de frequência, watch videos. Então, watch videos can be after always. Então, she always watches videos. Lembrando que estamos tratando da terceira pessoa do singular e aqui o tempo é simple present, presente simples, portanto o verbozinho virá com S ou S no final. Então, she always watches videos. Será o 2 aqui que o Tio colocou. No 3, vamos falar agora de never. Never é um advérbio de frequência que indica coisas que nunca acontecem. O que ela nunca faz no celular dela é checar e-mails, to check emails. Então vamos tratar agora dessa sentença com check emails, vai ficar she never checks emails. She never checks emails. E no 4, she often sends text message. Often ficou aqui, ó, um pouco mais de sometimes, é um pouco mais frequente, é frequente. Never, nunca, né? E often é frequentemente, podemos dizer. E she often sends text message, ou seja, com frequência ou frequentemente ela envia mensagens de texto, SMS. Então vamos lá mostrar para vocês como ficou. Essa é a página 53, terceira questão. 1. Está respondido, mas eu vou colocar mais uma vez. She sometimes makes phone calls. 2. She always watches videos. 3. She never check emails.
4. She often sends text message. Okay, number 4 now. Number 4. Quarta questão nós temos. Look at Emmanuel's schedule for today, then answer the questions. Então aqui nós temos o cronograma. Esse é o cronograma diário, né? Ou é o semanal? Deixa eu ver. Então esse é o do dia. Cronograma diário. For today, can you see? Look at the manual schedule for today. Ou seja, é o roteiro, o itinerário de hoje que ele vai fazer. Then answer the questions. Então, vocês percebem que aqui nós temos 8 a.m., 9:30, 12:45 p.m., 9:30 p.m., 6:15 p.m., 10 p.m. Observando aqui, vocês vão responder, completar as sentenças abaixo. A primeira pergunta é: How often does he walk the dog? Com que frequência ele passeia com o cachorro? Resposta aqui: He walks the dog twice a day. Ele passeia com o cão 2 vezes ao dia. Botamos aqui 8 da manhã e 6:15 da noite. 2 horas. Segunda pergunta nós temos: How often does he clean his room? Com que frequência ele limpa o quarto dele? Temos aqui alguma referência para a limpeza do quarto? Temos aqui, 8:30 a.m. Então podemos colocar 1 vez ao dia. E 3 nós temos How often does he check emails? Temos referências a 1 vez aqui, 8 a.m., 12:45, 4:30 p.m. and 10 p.m. 4 vezes, não é isso? Escrevam aí em inglês. How often does he make dinner? Com que frequência ele faz o jantar? Temos aqui a 6:15. So he makes dinner once a day. Então ele faz 1 vez ao dia. Vamos ver como ficou essa resposta. Quarto, nós temos a primeira pergunta aí. How often does he walk the dog? Com que frequência ele passeia com o cão? Temos aí he walks the dog twice a day. Em seguida nós temos 2. How often does he clean his room? He cleans his room once a day. Ou seja, ele limpa o seu quarto, o quarto dele, 1 vez ao dia. Em seguida nós temos How often does he check emails? Nós vimos que ele checa os e-mails 4 vezes ao dia, portanto, he checks emails 4 times a day, ou seja, 4 vezes ao dia. 4. How often does he make dinner? Com que frequência ele faz o jantar? Nós já vimos que a resposta é a seguinte: he makes dinner once a day, 1 vez ao dia. Então estamos aí falando da quarta questão, página 53. Vamos agora para page 103. Page 103. On page 103, see, you guys have
You guys have to look at the pictures and complete the puzzle. Então vocês têm que observar as imagens. Nós temos aqui ao redor e completar aqui as palavrinhas cruzadas. O tio vai dar alguns minutinhos para vocês, tá bom? Em seguida, não se esqueçam de, com essas palavrinhas embaralhadas, completar as frases abaixo, certo? Então, vocês vão colocar os quadrinhos na ordem correta e formar uma pergunta e uma resposta aqui abaixo. Vamos lá, o tio vai dar alguns minutinhos para vocês. Se esse tempo não for suficiente, pausem o vídeo. Então, lembrando que essas palavrinhas cruzadas vocês vão completar com as imagens ao redor, lembrando que são atividades domésticas. Como limpar o quarto, limpar o banheiro, arrumar a cama e por aí vai. Tudo que já vimos. Mais uns 2 minutinhos. One more minute. Então vamos lá. Aqui nós temos várias atividades domésticas representadas por imagens. Nós temos clean the bathroom, representado pelo banheiro. Então vocês vão colocar clean the bathroom aqui. O primeiro horizontal. O segundo, no horizontal, vocês vão colocar take out the trash. Take out the trash, representado por tirar o lixo. Take out the trash. Tirar, retirar, jogar fora. Então já vimos os dois que estão no horizontal. O primeiro, no vertical, nós temos clean your room. Clean your room, arrume seu quarto. Em seguida nós temos make dinner. Make dinner, faça o jantar. O terceiro agora, vertical, nós temos make your bed, arrume sua cama. E por último nós temos wash the dishes. Wash the dishes, lave os pratos, pratos e talheres. Então o tio vai escrever aqui, ora, os do horizontal
Horizontal primeiro. Temos clean the bathroom. Depois, take out the trash. Vertical, nós temos o primeiro, da esquerda para a direita, clean your room, seguido por make dinner, depois make your bed, depois wash the dishes. Ok? Abaixo nós temos o seguinte: uma primeira é uma pergunta, depois uma resposta. A pergunta fala o seguinte, nesse espacinho. Fala, whose sunglasses are these? Ou seja, de quem são esses óculos de sol? Resposta, they're mine. Vamos lá. Pergunta, whose sunglasses are these? Em seguida, nós temos their mine. Certo? Whose sunglasses are these? They're mine. Para casa, meus amores, vocês vão levar um board game, um jogo de tabuleiro que está aí, ó. On pages 106 and 107. Certo? Então vocês tentem jogar esse joguinho. Esse jogo pode ser jogado com 2 ou 6 jogadores. Todos os jogadores têm que começar no start. O mais jovem começa rodando o dado que vai mover para um país, certo? Dependendo das casinhas que o dado mostrar, vai mover para um país. When a player lands on a country, another player asks him, her question A. Então, à medida que você for pausando num país, certo? Uma outra pessoa, a pessoa que estiver jogando com você, vai fazer a pergunta, começando com as perguntas lá de cima da página 107, começando com a question A, e vai até a Z, né? Se passar, por exemplo, no ponto miss a turn, significa que você perde a vez. Se você responder certo, você ganha a pontuação que está em vermelho, mais 1, mais 2, mais 3. Se você responder errado, você perde ponto. Acaba quem chegar primeiro e quem chegar e tiver mais pontos também. Acaba quem chegar primeiro, né? E aí vai se somar os pontos no final, ok? Lembrando que o final do board game, o final da sequência, né? Está aí perto da Austrália, como vocês podem observar aqui, ó. Aqui é o final. O início do jogo está aqui, start, perto do Canadá. Alright, guys? So, see you next class. That's all for today. Kisses and hugs from Mr. Lima. Bye.